Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Sou babá e estou me envolvendo com um dos filhos do meu chefe. Olá, atualmente tenho 38 anos e cuido dos filhos desta família há 8 anos. Sou solteira, embora já tenha sido casada antes. Um dos motivos da minha separação foi que não podia ter filhos. Depois do divórcio, vivi sozinha por um tempo, mas pouco depois meu pai faleceu, e minha mãe ficou sozinha, com a saúde muito debilitada. Decidi então me mudar com ela para cuidar dela. Naquela época, eu já trabalhava para esta família. Lembro-me perfeitamente do meu primeiro dia naquela casa. Lucas, o filho mais velho, tinha apenas 9 anos, um menino quieto que precisava de alguém para ficar com ele depois da escola. Minha rotina era simples, buscá-lo na escola e passar as tardes cuidando dele, ajudando-o com as lições de casa e garantindo que estivesse bem até seus pais voltarem do trabalho. Quando Lucas completou 13 anos, a dinâmica da casa mudou completamente. Sua mãe ficou grávida novamente e, para minha surpresa, me convidou a continuar trabalhando ali, mas agora com mais responsabilidades. Além de cuidar de Lucas, também ajudaria com o bebê e outras tarefas domésticas. Ana, você já é praticamente da família, não posso imaginar outra pessoa cuidando dos meus filhos, disse ela naquela época, acariciando com ternura sua barriga crescendo. Pouco depois do nascimento da pequena Mariana, sua mãe voltou de vez à rotina de trabalho, e eu fiquei encarregada de cuidar de ambas as crianças. Os anos passaram rápido e aquele menino de 9 anos se tornou um jovem de 17, enquanto sua irmã crescia sob meus cuidados. Nos últimos 7 meses comecei a notar mudanças sutis no comportamento de Lucas. O que antes eram conversas casuais foram tomando outro tom, mais ousado. Ana, hoje você está linda, comentou um dia, me pegando de surpresa enquanto eu preparava o lanche. Seus olhos tinham um brilho diferente que me deixou inquieta. Deixe de brincadeiras, garoto, conheço você desde que era uma criança, respondi, tentando manter um tom leve e profissional. Mas ele não parou. Os elogios começaram a ser mais frequentes e diretos. Quando eu começar a sair com alguém, quero que seja como você, mais velha, inteligente, bonita, dizia, me fazendo corar sem querer. No começo eu encarava isso como uma brincadeira de adolescente, repetindo sempre o mesmo discurso. Garoto, cuido de você desde que era um pirralho. Mas a resposta dele começou a me desestabilizar. O garoto cresceu, Ana virou homem. E se quiser, posso te provar isso a qualquer hora, dizia com um sorriso provocador que me deixava sem palavras. Eu me sentia dividida entre o desconforto da situação e uma estranha sensação de satisfação. Afinal, quantas mulheres da minha idade recebem elogios assim de um rapaz jovem? Tentava esconder esses pensamentos, enterrá-los bem fundo, mas eles voltavam com insistência. Foi numa tarde qualquer, enquanto eu tomava banho no banheiro que tenho designado na casa, que algo aconteceu. Com a água quente caindo sobre meus ombros, ouvi a porta se abrindo. Meu coração disparou ao ver Lucas parado no umbral. Olhando para mim através do vidro embaçado, ele disse, desculpa, Ana, não sabia que você estava aqui. Mas não se moveu para sair. Lucas, sai agora mesmo, exclamei, tentando cobrir meu corpo com as mãos e sentindo meu rosto queimar de vergonha. Por que está tão nervosa? Não é como se eu nunca tivesse te visto antes, respondeu com um sorriso malicioso. Finalmente ele saiu e fechou a porta. Fiquei ali tremendo, não apenas porque a água começava a esfriar, mas por como meu corpo havia reagido à sua presença. Era algo errado, completamente errado. Eu o conheço desde criança, cuidei dele, troquei suas fraldas. Na semana seguinte, notei que Lucas começou a provocar situações desconfortáveis. Ele aparecia sem camisa depois do banho, perguntando minha opinião sobre seu corpo, se estava indo bem nos exercícios. O que acha, Ana? Estou ficando forte? Perguntava, flexionando os músculos. Lucas, você precisa parar com isso, eu dizia, mas minha voz tremia e ele percebia, sorrindo. Durante o jantar, seus olhares se tornaram mais intensos. Quando eu servia a comida, ele se certificava de que nossas mãos se tocassem. Pequenos gestos que pareciam inocentes para os outros, mas que faziam meu coração bater acelerado. Ana, você deixou cair algo, dizia, inclinando-se para pegar qualquer coisa do chão, roçando seu corpo contra o meu de forma deliberada. Uma noite, enquanto eu arrumava a cozinha após o jantar, ele apareceu de repente. Preciso da sua ajuda com o trabalho da escola, disse, apoiando-se na bancada ao meu lado. Agora não, Lucas, estou ocupada, respondi, evitando olhá-lo. É sobre as relações entre pessoas de idades diferentes, continuou, ignorando minha resistência. O que você acha disso, Ana? Deixei cair um prato na pia com estrondo. Isso não é apropriado, Lucas, e você sabe disso. Por quê? Porque você me viu crescer? Porque trabalha para os meus pais? Ou porque tem medo do que sente? Suas palavras me atingiram como um soco. Virei-me para encará-lo, determinada a acabar com aquilo, mas sua proximidade me pegou de surpresa.
Seus olhos estavam fixos nos meus e pela primeira vez, não vi o menino que eu havia criado, mas o homem em que ele havia se transformado. Vá para o seu quarto, consegui dizer, com uma voz mais fraca do que pretendia. Ele se aproximou ainda mais, seu cheiro invadindo meus sentidos. Só se você for comigo, sussurrou, e então saiu, me deixando sozinha com pensamentos que eu não deveria ter. Essa noite, não consegui dormir. As imagens do dia não saíam da minha cabeça. A forma como ele me olhava, como seu corpo havia mudado, o tom grave e sedutor de sua voz. Eu estava perdendo o controle da situação, e pior ainda, uma parte de mim estava gostando disso. Os dias que se seguiram colocaram minha sanidade à prova. Lucas parecia decidido a me enlouquecer, criando situações cada vez mais ousadas. Uma manhã, enquanto eu preparava o café, ele apareceu na cozinha vestindo apenas uma cueca boxer. Dormiu bem, Ana? Perguntou com naturalidade, aproximando-se para pegar uma xícara. Lucas, você precisa se vestir adequadamente, respondi, tentando manter meu tom profissional. Ele sorriu, aquele sorriso que fazia meu estômago dar um nó. O que foi? Te deixo nervosa? Antes que eu pudesse responder, sua mãe entrou na cozinha. Lucas, pelo amor de Deus, coloque uma camisa. Ana não precisa te ver assim. A Ana não se incomoda, não é? Retrucou ele com um olhar provocador antes de sair. Naquela tarde, enquanto eu dobrava roupas na lavanderia, ele apareceu novamente. Preciso de ajuda para escolher uma roupa para uma festa, disse, apoiando-se no batente da porta. Peça ajuda à sua mãe, respondi sem olhá-lo. Mas eu quero sua opinião, insistiu, aproximando-se. Você tem melhor gosto. Quando finalmente o encarei, percebi que ele estava perigosamente perto. Lucas, comecei, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Diga meu nome de novo, sussurrou, roçando meu braço com os dedos. Um arrepio percorreu meu corpo. Dei um passo para trás, mas me encostei na parede. Isso tem que parar, consegui dizer. Por quê? Você não gosta? Perguntou com uma voz baixa e sedutora. Não é uma questão de gostar, respondi, tentando manter a firmeza. É porque está errado. Errado por quê? Porque você me viu crescer? Porque trabalha aqui? Ou porque tem medo de admitir que me deseja tanto quanto eu te desejo? Nesse instante, ouvi passos no corredor. Lucas se afastou rapidamente, pegando um monte de roupas como se estivesse apenas me ajudando. Mariana apareceu na porta. Ana, você pode me ajudar com a lição de casa? Claro, querida, respondi, agradecendo pela interrupção. À noite, enquanto todos dormiam, desci à cozinha para pegar água. Lucas estava lá, sentado no escuro. Não consegue dormir? Perguntou. Por favor, você diz meu nome de uma maneira diferente agora, observou, levantando-se. Você tem medo na voz, mas não é de mim, certo? Ele estava certo. O medo não era dele, mas de mim mesma, de como meu corpo reagia à sua presença, de como meus pensamentos iam para lugares proibidos. Amanhã vou sair com os amigos, disse, mudando de assunto. Mas preferiria ficar aqui com você. Você deveria sair, se divertir com pessoas da sua idade, respondi. Ele riu, um som baixo e sedutor. Pessoas da minha idade são entediantes. Não sabem o que querem. Eu sei o que quero, Ana. A forma como pronunciou meu nome me fez estremecer. Vou dormir, disse, virando-me. Sonhe comigo, sussurrou nas minhas costas. E foi o que aconteceu. Aquela noite sonhei com ele, com seus beijos, suas carícias. Acordei agitada e culpada. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete dobrado debaixo da minha porta. Não consigo parar de pensar em você, em como seria te beijar, te tocar. Diga que não sente o mesmo. Guardei o bilhete em uma gaveta. Junto com minha consciência e minha sensatez, estava ficando cada vez mais difícil resistir a esse perigoso jogo que havíamos começado. Numa noite de sexta-feira, tudo mudou. Os pais de Lucas saíram para um evento beneficente, e Mariana foi para uma festa do pijama na casa de uma amiga. A casa estava em silêncio, exceto pelo som da forte chuva lá fora. Eu estava na biblioteca organizando alguns livros quando senti sua presença atrás de mim. Não precisei me virar para saber que era ele. Seu perfume já era familiar demais para mim. Estamos sozinhos, sua voz soou perto do meu ouvido, provocando um arrepio em minha pele. Lucas, não, sussurrei, mas minha voz carecia de convicção. Ele se aproximou mais, seu corpo quase colado ao meu. Não aguento mais fingir que não te desejo, murmurou, roçando os lábios no meu pescoço. Soltei um livro, que caiu ao chão com um som seco, mas nenhum de nós se moveu para pegá-lo. É uma loucura, consegui dizer, respirando com dificuldade. Então me deixe ser louco, respondeu, colocando as mãos na minha cintura e me virando para encará-lo. Seus olhos estavam sombrios de desejo e, pela primeira vez, permiti-me observá-lo de verdade. Não era o menino que eu havia criado, mas o homem que ele havia se tornado, alto, forte, de traços marcantes e com um olhar que incendiava minha pele. Não podemos, tentei argumentar uma última vez. Já estamos fazendo isso, retrucou antes de capturar meus lábios com os seus.
O beijo começou suave, quase hesitante, mas logo se transformou em algo mais intenso, mais urgente. Suas mãos exploravam meu corpo com uma mistura de anseio e devoção que me fez perder toda a noção de sanidade. Você não sabe há quanto tempo sonho com isso, murmurou entre beijos. Minhas mãos encontraram seu peito, e senti seu coração batendo tão rápido quanto o meu. A chuva continuava caindo lá fora, formando uma cortina sonora que nos isolava do resto do mundo. Ana, ele gemeu meu nome quando meus dedos se enredaram em seu cabelo. Naquele momento não existia um passado, diferença de idade ou consequências. Éramos apenas nós dois, consumidos por um desejo que havíamos reprimido por tempo demais. Diga que você também quer isso, pediu, seus lábios traçando um caminho de fogo pelo meu pescoço. Eu quero o admitir finalmente, tanto para ele quanto para mim mesma. Suas mãos deslizaram por minhas costas, me puxando ainda mais para ele. Cada carícia era como um choque elétrico que despertava sensações que eu achava terem sido esquecidas. Um trovão ressoou ao longe, nos fazendo saltar. Foi como um golpe de realidade. Afastei-me de repente, olhando ao redor como se esperasse que alguém tivesse nos visto. Isso não deveria ter acontecido, disse, levando as mãos ao cabelo. Lucas se aproximou novamente, mas dessa vez seu toque foi suave, quase consolador. Não se arrependa, pediu. Por favor. Como não me arrepender? Eu praticamente te criei, Lucas. E agora eu cresci. Sou um homem, Ana. Um homem que está completamente apaixonado por você. Suas palavras deixaram um nó no meu estômago. Apaixonado? Isso complicava tudo ainda mais. Ninguém pode saber, respondi finalmente, consciente de estar selando um pacto perigoso. Seu rosto se iluminou com um sorriso que fez meu coração disparar. Será nosso segredo, prometeu antes de me beijar novamente. Dessa vez, não resisti. Me entreguei por completo a essa loucura, sabendo que não havia mais volta. Lá fora, a chuva continuava caindo, testemunha silenciosa do início de algo que mudaria nossas vidas para sempre. Nas semanas seguintes, nossas vidas se tornaram uma dança constante entre desejo e precaução. Cada momento a sós era uma oportunidade, cada olhar disfarçado guardava promessas silenciosas. Lucas encontrava maneiras de nos deixar juntos. Preciso de ajuda com o trabalho da faculdade, dizia na frente dos pais, me arrastando para seu quarto assim que eles se distraíam. Uma tarde, enquanto eu dobrava roupas na lavanderia, ele entrou silenciosamente. Eu te vi usando essa blusa ontem, sussurrou, segurando uma peça de roupa. Não consegui parar de pensar em como ela fica bem em você. Lucas, alguém pode nos ver? Avisei, embora não pudesse evitar sorrir. Que nos vejam, respondeu, roubando um beijo rápido e intenso. As mensagens de texto se tornaram nossa principal forma de comunicação. Pequenas notas que aceleravam meu coração. Não consigo me concentrar na aula pensando em você. Sonhei a noite toda com seus beijos. Estou morrendo de vontade de ter você só para mim. Mas nem tudo eram momentos doces. O medo de sermos descobertos era constante, uma sombra que pairava sobre cada encontro. Uma noite, durante o jantar, sua mãe fez um comentário que quase me fez engasgar. Lucas está diferente, não acha, Ana? Mais feliz, distraído. Será que ele tem namorada? Não sei, respondi, sentindo minhas bochechas queimarem. Ele não me conta essas coisas. Lucas apenas sorriu, aquele sorriso que agora escondia tantos segredos. Se eu tivesse uma namorada, vocês seriam os primeiros a saber, respondeu calmamente. Quando todos foram dormir, ele me encontrou na cozinha. Quase nos entregamos hoje, brincou, me abraçando por trás. Não é uma brincadeira, Lucas, respondi tensa. Se alguém descobrir, ninguém vai descobrir, ele me interrompeu com um beijo no pescoço. Confie em mim. Mas os sinais de alerta começaram a surgir. Pequenos descuidos que poderiam nos expor. Como a vez em que Mariana nos encontrou falando muito próximos na biblioteca. Por que estão sussurrando? Perguntou o inocente. Ou quando a empregada encontrou um bilhete que Lucas havia deixado no meu quarto. Por sorte, consegui recuperá-lo antes que ela o lesse. Precisamos ser mais cuidadosos, eu dizia constantemente. Você se preocupa demais, ele respondia, me abraçando. Isso só torna tudo mais emocionante. Uma noite, enquanto seus pais assistiam televisão na sala, Lucas me levou para o escritório. O perigo de sermos descobertos tão próximos, em vez de me assustar, apenas aumentava a intensidade. Você vai me enlouquecer, sussurrou contra meus lábios, suas mãos explorando meu corpo com urgência. Já estamos loucos, repliquei, me abandonando às sensações que só ele despertava em mim. Mas foi numa tarde comum que tivemos nosso primeiro grande susto. Estávamos na cozinha, Lucas me beijava encostada na bancada, quando ouvimos a porta da frente se abrir. Ana, você está aí? A voz de sua mãe ecoou pela casa. Nos separamos imediatamente, e eu comecei a lavar pratos, enquanto Lucas abria a geladeira. Quando ela entrou na cozinha, parecia que nada havia acontecido. Voltei porque esqueci uns documentos, explicou. Quando subiu as escadas, trocamos um olhar assustado. Estivemos a centímetros de sermos descobertos.
Foi perto demais, sussurrei, ainda com o coração na boca. Ele apenas sorriu, aquele sorriso que me fazia esquecer todos os riscos. Vale cada segundo de perigo, respondeu, roubando um beijo rápido antes de sair. Naquela noite, deitada na cama, percebi que estava perdendo o controle. O que começou como um jogo de sedução havia se transformado em algo mais profundo e também mais perigoso. E o pior era que eu não queria colocar um fim nisso. Com o passar dos dias, percebi que algo estava mudando. Lucas começou a se mostrar mais possessivo e exigente. Aquele encanto sedutor. Começava a surgir uma imaturidade em Lucas que eu já não podia ignorar. Quem é esse cara que sempre comenta nas suas fotos? Perguntou um dia enquanto eu preparava o café da manhã. Que cara, Lucas? Não se faça de boba. Esse tal Miguel da padaria. Vi que ele curtiu todas as suas fotos. Respirei fundo, tentando manter a calma. É só o rapaz que me vende pão todas as manhãs, nada mais. Então por que você sorri tanto quando fala com ele? Insistiu, sua voz carregada de ciúmes. Eu sorrio para todo mundo. É o meu jeito de ser. Pois não deveria, respondeu, fechando a porta da geladeira com força. Os dias seguintes foram cheios de reprovações constantes. Ele queria saber para onde eu ia nos meus dias de folga, com quem eu falava, por que demorava tanto para responder suas mensagens. Por que você não me mandou uma mensagem ontem à noite? Soltou numa tarde. Porque eu estava cuidando da minha mãe, Lucas. Você sabe que ela não está bem de saúde. Pelo menos podia ter mandado um boa noite, reclamou como uma criança birrenta. Durante um jantar em família, a realidade me atingiu com força. Lucas começou a falar sobre seus planos para o futuro. Quero viajar pelo mundo, dizia, entusiasmado, conhecer lugares, viver aventuras. E a faculdade? Perguntou seu pai. Ah, pai, eu tenho a vida toda pela frente. Quero aproveitar enquanto sou jovem. Essas palavras me atingiram em cheio. Jovem? Ele era jovem, muito jovem. Mais tarde, quando ficamos a sós, ele tentou me incluir em seus planos. Podíamos fugir juntos, propôs, seus olhos brilhando de ingenuidade impulsiva. Imagine só, você e eu sem regras, sem ninguém para nos julgar. Lucas, seja realista. Eu tenho minha vida aqui, minhas responsabilidades, minha mãe doente. Você sempre inventa desculpas, ele explodiu. Por que você não pode largar tudo por mim? Porque a vida não funciona assim. Não posso abandonar tudo por... Por quê? Ele me desafiou. Por uma aventura? É isso que eu sou para você, uma aventura? Vi em seus olhos uma mistura de dor e raiva, típicas de alguém muito jovem. Era como se um espelho refletisse a loucura da nossa situação. Lucas, precisamos conversar seriamente sobre nós dois. Não quero conversar, respondeu, cruzando os braços. Você já parece meus pais, sempre querendo ter conversas sérias. Foi então que me dei conta, eu estava vivendo uma fantasia. Uma fantasia perigosa com alguém que, apesar do corpo de homem, ainda pensava como um garoto. Numa noite, durante o jantar em família, Lucas começou a provocar. Ei, Ana, não acha que já está na hora de você arrumar um namorado? Lucas, sua mãe o repreendeu. O que foi? Só estou preocupado. Ela está muito sozinha. O duplo sentido em suas palavras me deu arrepios. Ele brincava com fogo, testando limites como um adolescente rebelde. Minha vida pessoal não é assunto para conversa na mesa, cortei com frieza. Ah, mas aposto que você esconde muitos segredos, continuou, com um sorriso perigoso. Naquela noite, quando todos dormiam, ele veio me procurar. Eu só estava brincando, disse, tentando me abraçar. Eu o afastei. Não, Lucas. Você foi irresponsável e infantil. Você está exagerando, respondeu. Ah, é? E se alguém tivesse percebido suas indiretas? E se tivessem entendido o que você quis dizer? Ele riu, aquela risada de adolescente que não compreende completamente as consequências de seus atos. Ninguém vai descobrir. Deixa de drama. Foi nesse momento que compreendi, eu estava apaixonada por uma ideia, não pela realidade. A realidade era que Lucas, com todo o seu encanto, ainda era um garoto brincando de ser homem. A decisão de terminar tudo não veio de um golpe repentino, mas foi se formando aos poucos, como a luz que ilumina o amanhecer até se tornar impossível de ignorar. Ela chegou numa sexta-feira quando tudo culminou. Seus pais organizaram um jantar para comemorar que Lucas havia sido aceito na universidade. A casa estava cheia de familiares e amigos. Um brinde ao meu filho, anunciou o pai, orgulhoso. Que comece uma nova etapa. Nova etapa. Essas palavras ecoaram na minha mente enquanto observava Lucas, rodeado de amigos da sua idade, rindo e fazendo planos para a faculdade. Vai ser incrível, comentava entusiasmado. Vou morar no campus, conhecer gente nova. Foi então que uma amiga sua, uma garota bonita de 19 anos, se aproximou. Lucas, você precisa conhecer uma colega minha de classe, ela é perfeita para você. Vi o nervosismo em seus olhos, como ele buscava meu olhar do outro lado da sala. Mas em vez do ciúme que eu sempre sentia, uma profunda tristeza tomou conta de mim.
Mais tarde, quando quase todos já haviam ido embora, Lucas me encontrou na cozinha. Não significa nada, disse, referindo-se à garota. Você sabe que eu só amo você. Mas não deveria, respondi finalmente com a determinação que antes me faltava. Você deveria amar alguém da sua idade, Lucas. Alguém com quem você possa compartilhar essas experiências abertamente. Não comece outra vez, protestou, tentando me abraçar. Afastei-me, guardando distância física e emocional. Precisamos conversar de verdade, desta vez. Aqui, não, sussurrou, olhando com receio para a porta. Sim, aqui. Porque é isso que somos agora. Sussurros e cantos escuros. Isso não é vida, Lucas. É temporário, insistiu. Quando eu for para a faculdade. Quando você for para a faculdade, vai conhecer gente nova, vai viver coisas que deve viver. E eu continuarei aqui, sendo a babá que cuidou de você desde criança. Basta, ele ergueu a voz e, em seguida, baixou o tom. Você é muito mais do que isso. Sou mesmo? Olhe para mim, Lucas. Olhe de verdade. Veja a diferença entre nós. Ele balançou a cabeça, teimoso como sempre. A idade é só um número. Não, não é. A idade é a experiência, a maturidade, saber o que queremos da vida. E agora, você nem sabe o que quer ser quando crescer. Sei que quero você, insistiu, a voz embargada. Não, você quer a ideia que criou de mim. A mulher mais velha que faz você se sentir diferente dos seus amigos. Você está sendo injusta. Estou sendo realista. Algo que deveríamos ter sido desde o começo. Então, ouvimos passos se aproximando da cozinha. Instintivamente nos afastamos. Era sua mãe. Ainda acordados? Perguntou sorrindo sem perceber a tensão no ar. Só estávamos terminando de arrumar algumas coisas, respondi, forçando um sorriso. Quando ela saiu, vi nos olhos de Lucas aquela frustração de quem precisa se esconder. É isso que você quer para sempre? Perguntei suavemente. Ele não respondeu, mas percebi que começava a entender. No dia seguinte, apresentei minha demissão. Seus pais ficaram surpresos, tentaram me convencer a ficar, até me ofereceram um aumento, mas minha decisão estava tomada. Lucas me encontrou enquanto eu recolhia minhas coisas. Não precisa ser assim, disse com a voz trêmula. Precisa sim. Por você, por mim, por nós dois. Eu te amo, sussurrou, com lágrimas nos olhos. Eu sei, respondi, sentindo meus próprios olhos se encherem de lágrimas. E um dia você vai entender que às vezes amamos mais quando deixamos ir. Saí daquela casa em um domingo de manhã, levando algo mais do que minha mala. Levava comigo as lições aprendidas, as lembranças e a certeza de que algumas histórias, por mais intensas que sejam, precisam terminar para que outras possam começar. Meses depois, soube que Lucas estava saindo com uma colega da faculdade. Sorri ao ver suas fotos nas redes sociais. Ele parecia feliz, livre, vivendo como deveria. E eu voltei a estudar e realizei meu sonho de abrir minha própria creche. Às vezes, quando me lembro daquela época, não sinto arrependimento. Sinto gratidão por ter sido forte o suficiente para fazer o que era certo, mesmo sendo mais difícil. Porque no final, o amor verdadeiro não se trata apenas de paixão, mas também de sabedoria. E às vezes, a maior prova de amor que podemos dar é saber quando dizer adeus. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu pai me obrigou a casar com um multimilionário, com deficiência para salvar sua princesinha, de um casamento indesejado. Olá, ouvi isso naquela noite. Toda a sua família fugiu apressadamente. Minha meia-irmã chorava muito, recusando-se a casar com Diego Ramírez. Meu pai, sentindo pena dessa enteada que não tinha laços de sangue com ele, declarou imediatamente que nunca permitiria que ela sofresse. Isabel, você se casará com ele no lugar de sua irmã. Ele disse isso tão casualmente, como se estivesse comentando sobre o bom tempo. Sem pensar duas vezes, respondi, claro. Minha meia-irmã imediatamente parou de chorar, mesmo quando minha madrasta me olhou surpresa. Seus olhos astutos corriam de um lado para o outro, provavelmente tentando adivinhar se eu tinha alguma intenção oculta. De fato, eu tinha outros planos. Natália desprezava Diego Ramírez por ele ser deficiente. Eu não, porque o que eu valorizava era o histórico familiar dele. Nossa família Gonzalez era considerada prestigiada na Cidade do Mar. Bem, para ser precisa, a família Gonzalez se banhava na glória da família dos meus avós maternos. A família da minha mãe, os Sanches, havia feito fortuna durante a dinastia King, sendo uma empresa centenária com vasta riqueza. Infelizmente, minha mãe estava cega de amor e escolheu meu pai, um homem que ascendeu na escala social através do casamento. Não importava o quanto meus avós maternos tentassem impedir, não conseguiam romper o vínculo deles. Mais tarde, minha mãe me deu à luz e trouxe meu pai de volta à sua família, abaixando a cabeça com vergonha. Minha avó teve pena dele e usou suas economias pessoais para ajudar meu pai a começar seu negócio.
Ele aproveitou a reputação e as conexões do meu avô materno para construir uma fortuna considerável. Conforme os negócios dele cresciam, minha mãe o via cada vez menos. Mais tarde, quando meus avós maternos faleceram, minha mãe herdou a fortuna da família. Foi então que meu pai voltou, usando palavras doces para conseguir todo o dinheiro dela. Ele se tornou o maior magnata da cidade e quis se divorciar de minha mãe. Minha mãe não suportou e se jogou de um prédio, tirando sua própria vida. Eu tinha 10 anos naquele ano. Antes que o 7º dia de luto pela minha mãe tivesse passado, meu pai trouxe minha madrasta e minha meia-irmã para casa. Ele alegou que era para cuidar de mim, mas na realidade os dois estavam tendo um caso. Eles fechavam os olhos quando Natália tentava roubar minhas coisas. Se eu não fosse tão jovem, teria dado uma bofetada nela pela minha mãe. Mesmo assim, isso não teria sido suficiente para aliviar minha raiva. O céu tem olhos. Desde que meu pai se casou com aquela mulher, seus negócios começaram a despencar. Recentemente, ele estava à beira da falência. E agora, do nada, ele desenterrou algum antigo acordo de casamento entre a família Sanches e a família Ramírez. Ele queria que sua enteada se casasse com riqueza, mas ela se recusou. O ambiente estava tenso. Depois de um longo tempo, minha madrasta finalmente falou: "Isabel, você está falando sério?" Respondi: "Claro, também posso escolher não me casar. Por que não deixamos Natália se casar com ele?" Natália imediatamente agarrou o braço do meu pai, chorando como uma fonte: "Papai, eu não quero me casar com Diego Ramírez." Na nossa noite de núpcias, enquanto Diego estava sentado na cama, perguntei gentilmente: "Você precisa de ajuda para se levantar?" A suave luz laranja projetada em seu rosto esculpido fazia parecer excepcionalmente bonito e refinado. Ele me olhou e disse com voz profunda: "Não é necessário que você se incomode com isso." Ele se levantou facilmente e caminhou em direção ao banheiro com suas longas pernas. Não era para ele ser manco? Curiosa, espiei pela porta do banheiro. O homem estava prestes a tirar a camisa. Provavelmente sentindo meu olhar ardente, ele falou sem se virar: "Já viu o suficiente?" Meu rosto ficou vermelho e rapidamente recuei. "Desculpe, por favor, continue." Enquanto ele tomava banho, busquei novamente todos os boatos sobre Diego Ramírez. Em um evento público anterior, Diego Ramírez havia sido visto em uma cadeira de rodas. Como ele geralmente mantinha um perfil discreto com poucas informações disponíveis, espalharam-se rumores sobre sua deficiência. Mas Diego Ramírez naquela noite não apenas conseguia andar normalmente, como também não tentou esconder isso de mim. De repente, um pensamento selvagem surgiu em minha cabeça. Poderia ser um impostor fingindo ser Diego Ramírez? Pensando nisso, não pude evitar olhar novamente pela porta do banheiro, semicerrando os olhos para enxergar melhor. No banheiro cheio de vapor, notei uma marca de nascença circular e escura na cintura do homem. Era realmente Diego Ramírez. De repente, o homem se virou. Pernas longas e esbeltas, um vilão perfeito, e aquele abdômen de 8 gomos. Quem não ficaria hipnotizada com essa visão? Assim que ele falou, uma grande toalha caiu com precisão na minha cabeça. "Desculpe." Agora que havia confirmado sua identidade, comecei a me sentir desconfortável. Ver um homem nu na primeira vez que nos encontramos não era exatamente apropriado, certo? Mas estávamos casados, não éramos estranhos, ou melhor, espera. Nós nem sequer nos conhecíamos antes do casamento. Então éramos praticamente estranhos. O som da água parou, e meu coração deu um salto. Seja lá o que eu estivesse pensando, se fosse morrer de vergonha, que fosse. No pior dos casos, eu deixaria ele me ver também. Diego saiu do banheiro envolto em uma toalha, secando o cabelo enquanto caminhava. Gotas de água escorriam por seus ombros largos e expostos. Ele ergueu seus olhos escuros e perguntou: "Por que ainda está aqui?" Fiquei congelada por um momento. Onde eu deveria estar? "Senhora Sanches?" 1 minuto depois, a senhora Sanches me levou para o quarto ao lado. "Senhora, este será o seu quarto de agora em diante." Acho que finalmente entendi onde Diego Ramírez era deficiente. Não tenho problemas para dormir em lugares novos. Na verdade, senti-me mais à vontade ali do que na casa da minha família. Adormeci assim que me deitei na cama, e dormi até o amanhecer. Quando a senhora Sanches bateu na porta para me chamar para o café da manhã, vi na sala de estar uma figura alta reclinada em uma cadeira, com as longas pernas cruzadas. Se eu não me enganasse, ele estava lendo um jornal. De repente, ele me lembrou meu avô materno, que havia falecido há mais de uma década. O velho adorava sentar em sua cadeira, tomando sol enquanto lia o jornal. Que antiquado! O homem de repente virou a cabeça, seus olhos escuros tão profundos quanto um poço antigo. "O que você está olhando?" ele perguntou. Eu sorri. "Claramente, você é uma pessoa normal. Então, por que sempre usa uma cadeira de rodas?" Diego não explicou. Ele já havia começado a saborear o café da manhã que a senhora Sanches trouxe. "Senhora, por favor, coma também", ele disse.
Senti-me um pouco desconfortável, mas sorri e perguntei gentilmente à senhora Sanches. Senhora Sanches, não precisa me chamar de senhora no futuro, é muito formal. Apenas me chame de Isabel. Diego franziu a testa inconscientemente. Senhora, apenas faça o que ela diz. Nesse momento, um carro luxuoso preto entrou silenciosamente no pátio, e uma senhora idosa de cabelos brancos desceu. Era a avó de Diego. Diego e eu rapidamente nos levantamos para recebê-la na porta. Estavam comendo, não? Ela disse, sorrindo enquanto nos examinava de cima a baixo. Logo, ela pediu que alguém abrisse o recipiente térmico que havia trazido. Um leve cheiro de remédio emanava do recipiente fumegante. Diego, beba isso rapidamente. Diego franziu o nariz, sua expressão parecendo a de uma criança sendo obrigada a tomar remédio pelos pais. Não consegui segurar uma risada. Avó, o que é isso agora? A senhora tomou minha mão e deu suaves tapinhas. Isabel, querida, não ligue para isso. Esta velha senhora não sabe quantos dias lhe restam. Esperei tanto tempo para Diego se casar, e vê-los juntos tão bem combinados me faz feliz. Sorri docemente. Avó, por favor, não diga essas coisas. A senhora está com boa saúde e certamente viverá até os 100 anos. Diego e eu cuidaremos da senhora juntos. Minhas palavras a deixaram tão encantada que ela não conseguia parar de sorrir. Essa menina é muito melhor que aquele cabeça dura. O cabeça dura Diego não mostrou nenhum sinal de raiva por ser chamado assim. Avó, por que você está contando tudo isso a ela? A senhora fingiu estar zangada e o olhou carinhosamente. Você, uma menina tão boa como Isabel casando-se com você, se ousar incomodá-la, vou quebrar suas pernas. Diego ficou surpreso com o quanto a avó gostava de mim. Beba o remédio rapidamente, é bom para sua saúde, ela insistiu. Sem ter escolha, Diego pegou a tigela e tomou tudo de uma vez. Sentiu o amargor só de olhar, mas ele nem sequer franziu o senho, como se já estivesse acostumado. Ah, assim está melhor. Fortaleça seu corpo para que possam apressar os filhos, a avó disse. Diego, que estava limpando a boca, começou a tossir, seu rosto de repente ficando desconfortável. Avó, você não acreditou naqueles rumores online, acreditou? Como uma espectadora que sabia mais do que o público em geral, eu sabia que Diego não era coxo. Na manhã seguinte, depois do café com a avó de Diego, notei algo peculiar. Diego parecia mais tenso, tentando disfarçar com sua postura impecável e a expressão casual enquanto lia o jornal. Não era difícil perceber que o nome Isabel surgia frequentemente em suas respostas rápidas e nas poucas perguntas que ele me fazia. A avó dele também parecia mais interessada em minha presença do que seria comum para uma senhora que acabará de conhecer a esposa do neto. Eu precisava de respostas. Quando Diego terminou o café, ele foi para o escritório. Era minha oportunidade. Senhora Sanches, chamei, tentando soar casual, mas o nervosismo escapava na ponta da voz. Diego costuma trabalhar até tarde no escritório? Ela sorriu. Senhora Isabel, ele passa muito tempo lá. Negócios da família, você sabe como é. Eu não sabia, na verdade, mas logo descobriria. Esperei alguns minutos até que o silêncio tomasse conta da casa. Caminhei pelo corredor e parei diante da porta do escritório de Diego. A luz por baixo da porta indicava que ele ainda estava lá. Respirei fundo e bati suavemente. Entre, sua voz profunda ressoou do outro lado. Abri a porta lentamente. Ele estava de pé, folheando um documento em sua mesa. Seus olhos me encontraram, e ele tentou esconder o desconforto. O que houve, Isabel? Precisa de algo? Quero conversar, disse, entrando sem esperar permissão. Fechei a porta atrás de mim. Ambos sabemos que este casamento começou de uma maneira incomum, mas há muitas coisas que você não explicou. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, e um meio sorriso apareceu em seus lábios. Por exemplo, por que você fingiu ser deficiente? O sorriso desapareceu. Ele colocou o documento sobre a mesa e cruzou os braços. Mirando-me fixamente por um momento, o silêncio se alongou, tornando o ar quase palpável. Você é curiosa, disse ele finalmente com a voz baixa e calculada. Mas está fazendo as perguntas erradas. Cruzei os braços, imitando seu gesto. Então me diga quais são as perguntas certas. Ele se aproximou lentamente, mantendo o olhar fixo no meu. Por que você aceitou se casar comigo tão facilmente? O que você realmente quer, Isabel? Engoli em seco. Não esperava que ele mudasse o jogo tão rapidamente, mas não recuei. Estou aqui porque me ofereceram um casamento e eu aceitei. Simples assim. Se você quer mais do que isso, precisa começar sendo honesto comigo. Diego ficou em silêncio por um momento, como se avaliasse minhas palavras. Finalmente suspirou e deu um passo atrás, sentando-se na borda da mesa. Eu não finjo ser coxo por diversão, Isabel. Também não escolhi a pessoa que amava para casar. Provavelmente você já percebeu. Não é fácil carregar o nome desta família nas costas. Na minha posição, preciso parecer frágil. Então por que você não me toca?
Afinal, estamos casados? Perguntei, deixando transparecer um tom de carência na minha voz. Eu sabia que estava me expondo, mas minha paciência estava no limite. Ele parecia decidido a manter distância, e eu precisava saber o porquê. Diego permaneceu em silêncio, mas seu olhar escuro encontrou o meu. Ele não respondeu, e esse silêncio me irritou mais do que qualquer palavra poderia. Decidi que não iria recuar. Dei um passo à frente, reduzindo a distância entre nós. Meu coração batia descompassado, mas não deixei que isso me detivesse. Toquei levemente seu peito com os dedos, sentindo a firmeza de seus músculos sob a camisa. Ele não se moveu. Sua respiração continuava tranquila, mas havia algo em seus olhos, um lampejo de alerta. Ignorei. Se você não quer me dar respostas, talvez possa me dar outra coisa, sussurrei, aproximando-me mais. Minhas mãos subiram até desabotoar um dos botões de sua camisa. Antes que pudesse pensar demais, depositei um leve beijo em seu peito. Ele ainda não disse nada, mas senti sua respiração vacilar por um segundo. Olhei em seus olhos novamente, buscando alguma reação. Com um leve sorriso provocativo, toquei a pele quente de seu abdômen sob a camisa. Era como se eu tivesse cruzado uma barreira invisível. Inclinei-me mais e deixei que meus lábios encontrassem os dele em um beijo. Por um instante, ele correspondeu. Senti o calor de sua boca, a intensidade contida em seus movimentos. Mas tão repentinamente quanto começou, ele se afastou. Este não é o momento, disse, com a voz baixa e controlada. Seus olhos, que antes pareciam prestes a ceder, agora estavam frios novamente. Não é o momento? Perguntei, frustrada, tentando entender o motivo do seu afastamento. Diego, estamos casados. Por que você insiste em manter essa distância? Ele passou a mão pelo rosto, desviando o olhar, como se quisesse fugir daquela conversa. Isabel, você acha que sabe o que quer, mas não sabe. Há coisas que você não entende, coisas que não posso explicar agora. Então explique, insisti, não disposta a recuar. Diga por que está me afastando. É sobre mim ou sobre você? Diego não respondeu de imediato. Ele parecia travar uma batalha interna, como se estivesse dividido entre dizer a verdade ou continuar escondendo-a. Finalmente, ele balançou a cabeça e deu um passo para trás, aumentando novamente a distância entre nós. É melhor assim, disse, com um tom que parecia mais para si mesmo do que para mim. Confie em mim, Isabel, este não é o momento. Eu queria gritar, exigir respostas, mas sabia que ele não me daria nada naquele momento. Enquanto ele saía da sala deixando-me sozinha, um turbilhão de pensamentos tomou conta da minha mente. Se ele não queria se abrir, eu descobriria sozinha. Diego não parecia amargurado apenas com o casamento arranjado. Havia algo mais profundo, algo que o fazia evitar qualquer tipo de conexão comigo. Uma manhã, enquanto ele estava fora, decidi explorar o quarto dele. Não era algo que eu normalmente faria. A curiosidade me dominava. Abri as gavetas com cuidado, tentando não deixar rastros. Em uma delas, encontrei uma pequena caixa de madeira. Dentro, havia um anel feminino, simples, mas elegante, o tipo de joia que não se guarda sem um motivo especial. Debaixo do anel, uma foto desgastada chamou minha atenção. Diego parecia mais jovem, abraçando uma mulher que sorria com os olhos brilhando de felicidade. No verso da foto estava escrito, sempre sua, até o fim do nosso tempo. Meu coração apertou. Quem era ela? Quando Diego voltou para casa, decidi não confrontá-lo diretamente. Esperei até depois do jantar, quando ele foi para o escritório. Bati na porta e entrei sem esperar permissão. Ele estava lendo um relatório, mas sua expressão cansada denunciava que estava no limite. Quem é ela, Diego? Perguntei sem rodeios. Ele não precisou perguntar de quem eu estava falando. Seus olhos se fecharam por um instante, como se estivesse tentando conter algo. Isso não é da sua conta, Isabel. Não é da minha conta? Ri amargamente. Eu sou sua esposa, Diego, mesmo que só no papel. Tenho o direito de saber por que você age assim, porque evita qualquer aproximação comigo, porque vive com essa expressão como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Ele largou o relatório e passou as mãos pelo rosto, claramente exasperado. Você realmente quer saber? Porque se souber, não haverá volta. Não vou voltar atrás, respondi com firmeza. Diego se levantou e começou a andar de um lado para o outro, como se procurasse as palavras certas. O nome dela era Elisa, disse finalmente. Ela era tudo para mim, a única pessoa que me fazia esquecer que eu era apenas uma peça no jogo da minha família. Mas quando meu pai determinou os requisitos para que eu assumisse minha posição, Elisa não se encaixava. Ele parou, com os olhos fixos no chão. Ela vinha de uma família comum, sem dinheiro, sem status. Tentei lutar por ela, mas meu pai ameaçou mandá-la para fora do país, destruir sua vida se eu insistisse. Elisa não aguentou e me deixou. A dor em sua voz era palpável, e pela primeira vez vi o homem por trás da máscara. Você ainda a ama? Sussurrei. Ele não respondeu, mas a hesitação em seu olhar dizia tudo. O que sinto agora é arrependimento, disse ele finalmente.
arrependimento por não ter sido forte o suficiente para protegê-la. Por isso decidi nunca mais me envolver. Fingir ser deficiente foi uma maneira de garantir que ninguém me obrigasse a passar por isso novamente. Mas sua família não aceitou, acrescentei, compreendendo finalmente o panorama geral. Ele riu, mas era uma risada amarga. Para eles, o casamento é estratégia, é status. Quando perceberam que a família Gonzalez estava à beira da falência, viram uma oportunidade. E você bem, era a moeda de troca perfeita. Meu estômago se revirou. Então é por isso que você aceitou tudo isso? Para manter sua fachada e agradar sua família? Ele balançou a cabeça. Aceitei porque não tinha outra escolha. E porque pensei que você entenderia as regras do jogo. Diego, comecei, olhando diretamente em seus olhos. Eu não sou Elisa, e você já não é aquele homem. Se estamos presos neste casamento por obrigação, que seja. Mas não serei mais uma peça no jogo da sua família. Não vou aceitar viver à margem enquanto você se esconde no passado. Ele me olhou surpreso com minha franqueza. E o que você sugere? Que você pare de fugir, respondi. Se há algo que precisa ser enfrentado, enfrentaremos juntos. Mas não permitirei que este casamento seja apenas mais uma obrigação na sua lista. Diego não disse nada, mas algo em seu olhar mudou. Talvez fosse o começo de uma nova dinâmica entre nós, ou talvez fosse apenas mais uma prova que eu teria que enfrentar. Na manhã seguinte, enquanto terminava de colocar açúcar no café, Diego entrou na cozinha, algo que ele raramente fazia. Ele costumava esperar que a senhora Sanches levasse tudo pronto para sua mesa no escritório. Sem dizer nada, ele puxou uma cadeira e sentou-se à mesa comigo. O som da cadeira sendo arrastada pelo chão fez com que eu erguesse os olhos automaticamente, mas não comentei. Apenas me sentei diante dele, esperando o que viria a seguir. Você prefere chá ou café? Perguntou ele, com a voz mais leve do que o normal. Café, geralmente. Mas por que pergunta? Só queria saber, respondeu simplesmente, como se a curiosidade fosse motivo suficiente. Observei enquanto ele se servia de café sem pressa, sem o ar sempre tenso que costumava carregar. Por um momento pensei que ele diria algo mais, mas ele apenas começou a tomar o café em silêncio, com os olhos perdidos na janela. Quando terminei, levantei-me para colocar minha xícara na pia, mas ele falou antes que eu saísse. Se estiver livre esta tarde, podemos almoçar fora. A sugestão quase me fez parar no meio do movimento. Não me lembrava de Diego ter feito algo tão espontâneo desde que nos casamos. Virei-me lentamente para olhá-lo, tentando decifrar sua expressão. Ele não me encarava, mas olhava para a xícara em suas mãos, como se esperasse minha resposta sem querer me pressionar. Almoçar fora? Perguntei, mantendo o tom casual. Sim, pensei que talvez fosse bom sair um pouco. Você está me convidando? Perguntei, ainda cética. Ele riu suavemente, ainda sem me olhar. Se não quiser ir, é só dizer. Eu vou, respondi antes que ele mudasse de ideia. Mais tarde, ao sairmos de casa, o motorista ajudou Diego a se acomodar na cadeira de rodas. Ele agradeceu brevemente, como sempre fazia, mas algo na maneira como colocou as mãos nos braços da cadeira parecia quase mecânico, como se estivesse cansado daquela encenação. No restaurante, ele pediu que nos sentássemos em uma mesa mais reservada, longe dos olhares curiosos. O que foi? Perguntou ele, me pegando observando por um segundo mais do que deveria. Nada, você parece estar aproveitando o dia, disfarcei. De vez em quando, é bom não estar preso à mesma rotina, respondeu. Ou à mesma cadeira, pensei comigo mesma. A comida chegou, e conversamos de uma maneira surpreendentemente tranquila. Diego falou sobre o restaurante, um lugar ao qual costumava ir quando era mais jovem, e até contou uma história engraçada sobre como ele e os amigos foram expulsos de lá uma vez por serem muito barulhentos. Foi a primeira vez que ele falou algo pessoal sem que eu perguntasse. Quando voltamos para casa, ele me acompanhou até o jardim, algo que ele nunca fazia. Normalmente desaparecia na oficina ou no andar superior, mas desta vez ficou ao meu lado enquanto eu admirava as flores recém-plantadas. Esses tulipas sempre florescem nesta época? Perguntou, quebrando o silêncio. Sim. Você gosta de flores? Ele deu de ombros, mas havia um leve sorriso em seu rosto. São simples, sem muitas complicações. Diego Ramírez admitindo que gosta de algo simples? Brinquei, e ele riu suavemente. Às vezes, a simplicidade é subestimada. Naquela noite, minha mente estava cheia de pensamentos sobre o jantar em que reencontraria minha família. A tensão era palpável, e a ansiedade tornava o sono quase impossível. Depois de muito esforço, consegui fechar os olhos, mas meu corpo ainda estava inquieto. Não sei quanto tempo passou, mas o som suave de uma porta se abrindo me despertou. No início, pensei que fosse a senhora Sanches, talvez verificando se eu precisava de algo. Permaneci de olhos fechados, fingindo dormir para evitar qualquer conversa. Então eu senti um leve afundar do colchão ao meu lado. Antes que pudesse abrir os olhos, braços fortes envolveram meu corpo.
Meu coração disparou quando percebi que aquele toque só poderia pertencer a Diego. Ele não disse nada no início, apenas me abraçou por um momento. Pensei que estava sonhando, mas o calor de seu corpo contra o meu era inconfundível. Eu sei que você está acordada, sussurrou ele com a voz baixa e rouca perto do meu ouvido. Minha respiração falhou. Ele me abraçou com mais força, como se tivesse medo de que eu escapasse. Pensei que seria mais fácil manter a distância, começou ele, sua voz quase um sussurro, que seria mais seguro para mim. Mas a cada dia que passa, você torna isso impossível. Continuei imóvel, em choque. Era real, Diego estava realmente ali me abraçando, falando daquela maneira. Você entrou na minha vida como parte de um acordo, continuou ele. Mas agora parece que não consigo imaginar como seria sem você aqui. Não consegui falar, nem respirar direito. Antes que pudesse processar tudo, senti seus lábios tocarem os meus. Primeiro com suavidade, como se estivesse testando minha reação. Mas quando percebeu que eu não resistiria, o beijo se tornou mais intenso, mais quente. Uma de suas mãos deslizou pela minha cintura, me puxando para mais perto. Meu corpo inteiro reagiu ao toque, como se estivesse esperando por isso há muito tempo. Quando finalmente se afastou o suficiente para olhar para mim, sua respiração estava tão acelerada quanto a minha. Sei que sou um homem difícil, disse ele, sua voz firme, mas com um toque de vulnerabilidade que eu nunca havia ouvido antes. Mas, se você permitir, quero tentar ser alguém melhor para você. Ainda não consegui falar, mas meus olhos devem ter dito tudo o que ele precisava saber, porque naquela noite ele não se afastou. Ficou ali, me abraçando como se quisesse proteger algo precioso. Não era apenas o beijo ou toque, era sua presença. Pela primeira vez desde que nos casamos, senti que talvez estivéssemos começando a compartilhar algo real. Na manhã seguinte, o grande dia havia chegado. A mansão parecia ainda mais imponente sob a luz do entardecer. A avó de Diego não poupou esforços, as lâmpadas brilhavam, uma orquestra suave tocava ao fundo, e as mesas estavam impecavelmente decoradas com arranjos de flores frescas e talheres de prata. Era o tipo de festa que deixava claro o status de quem a organizava. Na entrada, um Rolls-Royce preto destacava-se entre outros carros luxuosos que começavam a chegar. Do meu lugar no balcão, observei os convidados descerem, mas minha atenção foi atraída por um trio específico. Meus pais e minha meia-irmã, Natália, haviam chegado. Minha mãe desceu primeiro, ajeitando o vestido longo como se precisasse lembrar que estava sendo observada. Meu pai a seguiu de perto, exibindo a postura confiante de alguém que gostava de fingir estar no controle. Por último, Natália. Seus olhos percorreram rapidamente o ambiente, absorvendo cada detalhe. O senho franzido em seu rosto era evidente, e mesmo à distância parecia irritada, como se a grandiosidade da festa e da mansão fossem uma afronta direta a ela. Talvez fosse. Talvez ela não conseguisse conter a inveja e o arrependimento ao ver a vida que agora fazia parte do meu dia a dia, a vida que poderia ter sido dela, se tivesse escolhido diferente. Diego estava ao meu lado em sua cadeira de rodas, observando tudo com uma expressão indecifrável. Ele percebeu o momento em que Natália me viu. Por um instante nossos olhares se cruzaram, e algo em sua expressão endureceu. Eles estão aqui, murmurei quase para mim mesma. Eu vejo, respondeu Diego, sua voz baixa. Ele inclinou-se ligeiramente em minha direção. Quer que eu fique ao seu lado o tempo todo, ou prefere lidar com isso sozinha? Olhei para ele, surpresa pela pergunta. Ele parecia genuinamente preocupado em saber o que eu queria. Fique comigo, respondi, e um pequeno sorriso passou por seus lábios antes que ajustasse sua postura na cadeira. Descemos para cumprimentá-los. Minha mãe foi a primeira a me notar, abrindo um sorriso exagerado que não combinava com a rigidez de seu corpo. Isabel, querida. Ela se aproximou para me abraçar. Notei a forma como seus olhos avaliavam minha aparência e o ambiente ao nosso redor. Você está maravilhosa. Obrigada, mãe. Que bom que vieram. Meu pai, sempre direto, apertou minha mão com força. Esta casa é impressionante, comentou, olhando ao redor. Como se já estivesse avaliando cada detalhe, meu pai comentou. Você se adaptou bem. Antes que eu pudesse responder, Natália finalmente se aproximou. Seu olhar era uma mistura de desconforto e algo que eu não conseguia definir completamente. Inveja, talvez, ou arrependimento. Natália, disse eu, com um sorriso neutro. Isabel, respondeu ela com uma cordialidade falsa na voz. Parece confortável aqui mais do que eu esperava. Sim, me adaptei rápido, respondi, meu tom levemente provocativo. Ela lançou um olhar para Diego, como se o estivesse avaliando. Ele permaneceu impassível, mas havia algo em sua postura que me tranquilizava. Senhor e senhora Gonzales, Natália, disse Diego finalmente com sua voz baixa, mas cheia de autoridade. Sejam bem-vindos à nossa casa. Espero que aproveitem a noite. Meus pais se apressaram em responder com palavras educadas, mas Natália apenas assentiu sem dizer nada. Enquanto os conduzia ao salão principal, a tensão no ar era palpável.
A noite estava apenas começando, mas algo me dizia que aquele jantar seria tudo menos tranquilo. A mesa do jantar era luxuosa, repleta de pratos finos, mas a tensão era disfarçada por sorrisos e conversas educadas. Meus pais se esforçavam para parecer confortáveis, enquanto Natália quase não tocava na comida, seus olhos alternando inquietos entre a mesa e Diego. Diego, sentado ao meu lado, mantinha sua postura habitual. Conversava educadamente, mas seus olhos observavam cada detalhe da dinâmica entre os convidados. Minha mãe tentava se destacar, falando sobre como eu sempre havia sido uma filha especial. Meu pai, em sua habitual atitude calculista, fazia comentários indiretos sobre a grandiosidade da mansão. Natália, no entanto, parecia estar à beira de explodir. Seus olhos permaneciam fixos, alternando entre a mesa e Diego. De repente, o som de uma colher batendo contra uma taça ressoou na sala. Todas as atenções se voltaram para Diego. Ele esperou alguns segundos antes de começar a falar, sua voz tranquila, mas firme. Quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite, começou ele, seu olhar percorrendo a mesa. Principalmente a minha avó por organizar este jantar, que confesso, há algum tempo eu não teria aceitado. Mas as coisas mudaram. Ele fez uma pausa, sua mão descansando sobre a mesa. Essa mudança tem um nome, Isabel. Senti todos os olhares sobre mim, mas o foco de Diego não se desviou. Ele me olhou com uma intensidade que fez minha desconforto desaparecer por um momento. Isabel entrou na minha vida como parte de um acordo, continuou ele. Mas com o tempo, ela provou ser muito mais que isso. Trouxe uma luz que eu não sabia que precisava. Me fez perceber que não há razão para esconder quem eu realmente sou. Antes que eu pudesse processar suas palavras, Diego, com um movimento calmo e deliberado, se levantou da cadeira de rodas. Um silêncio chocante tomou conta da sala. Eu mal conseguia respirar. Fingir precisar desta cadeira foi uma forma de manter a distância, de me proteger. Mas percebi que viver assim é esconder quem sou. Hoje escolhi deixar isso para trás. Os murmúrios começaram imediatamente. Minha mãe parecia confusa, meu pai apertou os olhos, claramente calculando o impacto da revelação, e a avó de Diego sorriu, como se já soubesse. Mas foi Natália quem quebrou o silêncio com um grito sufocado. Isso é impossível. Ela se levantou abruptamente, a cadeira raspando no chão. Seus olhos estavam arregalados, alternando entre Diego e eu. Natália, minha mãe tentou intervir, mas foi ignorada. Você roubou meu noivo. Gritou Natália, apontando para mim, com os olhos cheios de lágrimas e uma fúria incontrolável. Isso deveria ter sido meu. Ele era meu. Você só está aqui porque eu o rejeitei. Suas palavras ecoaram pela sala, e o choque dos convidados era palpável. Meu coração disparou enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo. Basta, Natália, disse Diego, sua voz cortando o tumulto como uma lâmina. Não, não basta, replicou ela, sua voz estridente. Se não fosse por ela, eu estaria sentada ao seu lado agora. Você seria meu marido. E agora? Agora você está fazendo isso, se declarando para ela na frente de todos? É uma piada cruel. Diego, agora de pé e imponente, respondeu com frieza. Você nunca quis estar ao meu lado, Natália. Queria o status, não a mim. Isabel, ao contrário de você, me mostrou o que realmente significa se importar. O rosto de Natália ficou vermelho. Ela balbuciou algo inaudível antes de sair correndo, seus passos ecoando no silêncio. Diego se voltou para mim e, diante de todos, estendeu sua mão. Eu a aceitei, sentindo que nada mais importava naquele momento. Prometi que tentaria ser alguém melhor para você, disse ele em voz baixa apenas para mim. Pela primeira vez, percebi que suas palavras não eram apenas promessas vazias. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.